Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala, galerinha! Tamo de volta, mais uma olhinha de física. A voz deu uma... Mas tamo aí. Física 2 na área, vamos começar um assunto novo, cara. Vamos começar a ótica, né? A gente saiu do magnetismo. Então em Física 2 a gente já falou, ó, de termologia, que é a física ligada ao calor. Já falamos de eletricidade. Já falamos de magnetismo. E agora a gente vai entrar em ótica, que é o último assunto da Física 2. Agora a gente vai ficar dentro de ótica aí, ó, até o final, certo? E aqui em ótica a gente vai ver os princípios, né, da ótica ali, a introdução à ótica, que é muito importante. Inclusive já vou te adiantando que essa aula inicial aqui é talvez a aula mais importante da ótica, tá? Que é o que mais aparece no Enem, é justamente essa introdução à ótica. Aí depois a gente vai falar dos espelhos, que aí já aparece pouco. Aí a gente entra em refração, que aí é um outro assunto que costuma aparecer também um pouco mais. Depois a gente entra em lentes, olho humano, defeitos da visão. E aí, finalizamos. Tá certo? Acabou Física 2. Bom, então a aula de hoje a gente vai iniciar o assunto da ótica, tá? Então vamos começar já. Vamos começar a falar da ótica, né? Que é a parte da física que estuda os fenômenos ligados à luz. Né? Bom, primeira coisa, cara. Existem algumas definições que são importantes que a gente precisa saber. Você tem, por exemplo, quando você tem lá uma lâmpada, né? Essa lâmpada, ela é chamada de fonte primária. O que é a fonte primária? Fonte primária é tudo aquilo que emite luz, tá? O sol, uma lâmpada, uma fogueira, chama de uma vela, são as fontes primárias. E aí, ó, você, um livro, uma cadeira, uma bola de futebol, os objetos, em geral, são fontes secundárias. Então isso aqui é uma fonte primária. O objeto é a fonte secundária. Por quê? Porque não emite luz visível, né? Esses objetos, eles vão refletir a luz. E aí, para que você consiga ver alguma coisa, esse objeto, como ele não emite luz, ele só reflete, tem que vir luz e iluminar esse objeto, né? Então assim, uma fonte primária manda luz para o objeto reflete essa luz, a fonte secundária reflete essa luz e isso chega no seu olho. Certo? E aí chega no seu olho e aí você consegue observar o objeto. Então, se não chegar luz no seu olho, você não consegue ver. Para que você consiga enxergar alguma coisa, tem que vir luz dessa coisa até os seus olhos. Perfeito?
Esse é o princípio que proporciona, né, a formação da imagem dentro do seu olho, tá? Durante muitos anos, a gente não acreditava nisso. Na verdade, né, vários cientistas, inclusive da Ásia, muitos da Índia, que aí não são citados, né, porque a física ficou uma coisa muito mais europeia, né? Os europeus se apropriaram de vários ensinamentos ali, de várias descobertas do Oriente, mas ao longo de muito tempo não se sabia como é que funcionava o olho. Se sai um raio de luz do teu olho, se tem que vir um raio de luz do teu olho e um do objeto. Hoje a gente sabe, né? Que tem que chegar luz até os seus olhos para você ver. Beleza. Bom, e aí, além disso, né, já que tem que chegar luz, tudo bem. Uma outra coisa que é importante a gente falar, e que durante muitos anos também foi um objeto de estudo, é a natureza da luz. Né? Do que a luz é? O que é a luz? O que é a luz? A luz é uma onda? A luz é um monte de bolinha? É partícula? Olha que curioso. Ao longo de muitos anos, cara, isso também foi uma discussão entre os físicos e o Enem já cobrou isso, cara. O Enem já cobrou essa história, né, da ótica, um pouco da história da ciência. Cara, durante um tempo, a gente ficou entre dois modelos, né? A gente não sabia se a luz era uma onda, né? Então você tinha o modelo ondulatório que defendia a luz como uma onda. E você tinha o modelo corpuscular. Já pensaram em cada ida ao mercado pode ser uma chance de ganhar uma grana extra? Isso mesmo! Hoje eu vou mostrar como transformar aquelas notas fiscais que você joga fora em dinheiro. O segredo é o Melius. Esse aplicativo é um verdadeiro achado e transforma as notas no mercado em cashback. Querem ver como funciona? Antes de ir às compras, eu sempre dou uma olhada no Melius para ver os produtos com cashback. Assim, já sei o que vale a pena pegar. Estou aqui no mercado e vou escolher alguns itens que estão com cashback no aplicativo. É muito fácil encontrar boas ofertas. Depois de pagar a parte mais importante, a nota fiscal. Essa é a chave para transformar suas compras em dinheiro. Agora em casa, é só escanear a nota no aplicativo do Melius e olha só. O cashback já entrou na minha conta. É como encontrar ouro nas compras do dia a dia. Não percam tempo, pessoal. Baixem o Melius e comecem a transformar suas notas fiscais em dinheiro real. Vocês vão amar ver o cashback acumulando. Foram vários os caras, né? Teve um Fizeau que fez um experimento, tal de Homer, mas calcularam a velocidade da luz experimentalmente. Botaram a luz para bater num espelho, voltar e tal. Calcularam a velocidade da luz e acharam aí a velocidade, né? Próxima aí dos 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade que a gente sabe hoje aproximadamente. Então o cara achou essa velocidade. Aí, por exemplo, teve um cara chamado Maxwell, um cara muito importante no eletromagnetismo, tem as equações de Maxwell. Maxwell, por exemplo, calculou, teoricamente, qual seria a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética. Porque ele estudava campos elétricos, campos magnéticos. Então ele calculou essa velocidade. E olha que curioso, ele achou a velocidade próxima, né, à velocidade da luz, que os caras tinham calculado num experimento. Então um tinha calculado a velocidade da luz, jogou a luz lá e calculou, experimentalmente. E o Maxwell calculou a velocidade das ondas eletromagnéticas e deu uma velocidade parecida. Então a galera já ficou de alerta ligado, caraca. Pô, se a velocidade das ondas eletromagnéticas é igual a da luz, não deve ser coincidência, porque a luz pode ser uma onda. Beleza. Aí teve um cara, lá por volta de 1800, tal de Young, Thomas Young, fez um experimento da fenda dupla, onde via a luz sofrendo fenômenos ondulatórios, difração, interferência, que a gente vai estudar isso mais pra frente. Mas ele viu a luz se comportando como uma onda. E aí, cara, acabou, né? Acabou a discussão. Pô, a luz é uma onda.
Primeiro que a velocidade dela é igual à velocidade das ondas eletromagnéticas. Segundo que no experimento a luz se comportou como uma onda. Sofreu fenômenos ondulatórios. A luz é uma onda. Então acreditava-se fielmente que a luz era uma onda. Só que aí, outros experimentos começaram a mostrar que a luz também tinha um comportamento corpuscular. Principalmente o experimento, a teoria do Einstein, né? O efeito fotoelétrico, que ele publicou em 1905, publicou, por exemplo, junto com a relatividade, foi o miraculoso ano de Einstein, né? 1905, quando ele publicou vários artigos importantes. 1905, não sei se você sabe, inclusive, virou a data que é o Dia do Físico, 19 de maio. 1905, 19 de maio. 19 de maio é o Dia do Físico, justamente porque em 1905 a gente teve um ano muito importante para a ciência, que foi esse ano onde o Einstein publicou vários artigos importantes, por exemplo, relatividade, né? Que choca o mundo aí hoje em dia. Você vê o filme do Interestelar e fica todo mundo assim, caraca, essa parada é uma teoria? Não, isso é verdade. Isso é comprovado que de fato, se você viajar próximo de um buraco negro, o tempo passa mais devagar para você. Quando você volta, né, o cara lá voltou, a filha dele estava mais velha que ele. Isso é uma teoria mesmo, isso é comprovado mesmo, né? O Einstein publicou a relatividade junto com o efeito fotoelétrico. Olha que curioso. O Einstein ele não ganhou o prêmio Nobel pela relatividade. O prêmio Nobel que ele ganhou foi pelo efeito fotoelétrico. Para você ver como é que o efeito fotoelétrico foi tão importante, cara. Porque no efeito fotoelétrico ele mostrava a luz se comportando como partícula. A luz batendo em placas metálicas e arrancando elétrons, como se fosse uma bolinha ali, né? A luz como se fossem vários pacotinhos, que a gente chama de fótons. Partículas de energia, né? Esses fótons, o elétron absorve esse fóton e arranca, pula da placa. Então ele mostrou a luz se comportando como se fosse um monte de pacotinho, um monte de bolinha, né? Um monte de partícula, de corpúsculo. Ele mostrou o comportamento corpuscular da luz. Cara, e a gente já sabia que a luz era uma onda, a gente já tinha, né, essa ideia. E agora? Porque não dá para voltar atrás e falar que a luz não é mais uma onda. A luz é onda. Mas agora o Einstein falou que a luz é partícula. Qual é a conclusão que a gente tira? Na verdade, a luz ela tem um comportamento dual. A gente chama de dualidade onda-partícula. Então a luz é tanto onda quanto partícula. Olha que legal. Depois, mais para frente, um cara chamado de Broglie mostrou que o elétron também pode ser uma onda, uma partícula. Mas aí eu não vou falar disso não, porque isso aí já é física moderna. Aí já não aparece para você não. Mas tá aí, ó. A dualidade onda-partícula. A luz é tanto onda quanto partícula. Essa é a natureza da luz hoje. Isso já caiu no Enem, tá? Sobre isso aqui, ó. Quem defendia o que e tal. Tem até a questão do material aí, depois a gente pode até ver. Beleza. Bom, continuando. Um outro conceito que a gente pode abordar é o conceito de sombra e penumbra. Tá? E a gente consegue explicar a sombra e penumbra, por exemplo, explicando os eclipses e as fases da Lua, que é outra coisa interessante também que a gente precisa ver. Por exemplo, ó, como é que é o eclipse solar? Sabia que só o nosso planeta tem eclipse solar? Nenhum outro planeta do sistema solar tem o eclipse do Sol. Porque a gente tá, a nossa Lua e o Sol, né, eles estão numa distância ali que é perfeita para que a Lua consiga tampar todo o Sol. Então só o planeta Terra tem o eclipse solar de todo o sistema. Que é basicamente isso, né? Você tem o Sol ali. E aí, ó, a Lua, ela fica entre o Sol e a Terra. Né? A Lua fica entre o Sol e a Terra. E aí vai ter uma região aqui, ó, da Terra que não vai ser iluminada. E vai ter uma região que vai ser parcialmente iluminada. Porque, por exemplo, essa região aqui de cima, ó, o Sol ilumina essa parte. Ó. Essa parte de cima do Sol consegue iluminar. Mas a parte de baixo não. Então, você vê na Terra isso daqui, ó, uma região de sombra, que a Lua consegue tampar todo o Sol. E ao redor da sombra você vê uma região de penumbra. É uma região parcialmente iluminada. Por isso que quando tem o eclipse solar, né, os caras falam assim, vai dar para ver o eclipse do México.
Mas a galera do Canadá vai ver o parcial e a galera aqui do Brasil não vai conseguir ver. Porque depende da região da Terra que está dentro da penumbra ou que está dentro da sombra, né? Aonde tem penumbra é onde você vai ter o eclipse parcial. Né? É na penumbra, que é parcialmente iluminado. Penumbra é isso. E aonde tem a sombra é onde você vai ter o eclipse total. Por quê? Sombra é a região onde a luz não consegue atingir. É a região onde não está sendo iluminada. Certo? Agora uma dúvida... Bom, deixa eu falar do outro eclipse. O eclipse lunar. O eclipse lunar, ele tem um princípio parecido, né, do eclipse solar. Só que agora os astros vão se alinhar da seguinte maneira. Vai ser o Sol, a Terra e a Lua. Então agora é a Terra que vai fazer o papel do obstáculo e vai impedir que a luz do Sol atinja a Lua. Certo? E aí, como a Lua não vai ser iluminada, a Lua é uma fonte secundária, o Sol é uma fonte primária. Então, se a fonte primária não consegue mandar luz para a fonte secundária, ela não vai refletir a luz até a gente, porque ela não está recebendo luz. Né? E se você não recebe luz, você não enxerga. Então, a Lua é uma pedra, né? Se ela for iluminada, tu vê. Se ela não for iluminada, não dá para ver. Então, se a Lua não for iluminada, você não consegue ver. Agora, um detalhe interessante, olha aqui. Quer ver? Por exemplo, ó. Fases da Lua. Cara, tá aqui o Sol. Aí você tem aqui a Terra. E você tem aqui as 4 fases da Lua. Tá? A Lua, ela dá uma volta completa aqui na Terra em 28 dias. Esse é o período de translação e de rotação da Lua. O período de translação da Lua ao redor da Terra e o período de rotação da Lua ao redor de si mesma é 28 dias. Ou seja, mais ou menos 7 dias por fase, né? Então você tem a lua cheia, a lua nova, quarto minguante, quarto crescente. Agora um detalhe, olha aqui. Se você olhar para cá, cara, você tem o Sol, você tem a Terra, você tem a Lua. Ó, Terra e Lua. Eu sou o Sol, tá aqui a Terra, tá aqui a Lua, né? Cara, em 28 dias ela dá uma volta completa. Então em 14 dias a Lua tá aqui, ó, meia volta. 14 dias de novo ela tá aqui. 14 dias de novo ela tá aqui, 14 dias de novo ela tá aqui. A pergunta que eu te faço, por que não tem eclipse toda hora então? Porque olha lá, quando a Lua tá aqui, eclipse solar. Pelo menos para alguma parte do mundo seria. Quando a Lua tá aqui, eclipse lunar. Aqui, ó. Aí 14 dias depois, eclipse solar. 14 dias depois, eclipse lunar. Mas não é assim que funciona. Já estou te adiantando que não tem eclipse toda hora. Tanto é que quando tem eclipse é um evento, né? Aparece no Jornal Nacional, fica todo mundo falando essa porra, né? Então não tem eclipse toda hora. Mas, cara, se você olhar para aquele desenho ali, aparentemente, né, deveria ter eclipse, então, de 14 em 14 dias. Por que não tem eclipse toda hora? Sabe por quê? Ó, é porque esse desenho aqui, ele engana mesmo. Esse desenho aqui, ele é 2D, né? É um desenho que você está fazendo em cima de um plano, de um quadro. O que acontece é que as órbitas da Lua e da Terra ao redor do Sol, elas não são coplanares. Elas não estão no mesmo plano, alinhadinha. A Lua não gira assim e a Terra gira assim. Se fosse assim, era para ter eclipse de 14 em 14 dias. O que acontece é que a Lua gira numa órbita e a Terra gira numa outra. Né? Então, para que aconteça o eclipse,
a Lua e a Terra têm que passar naquele mesmo momento ali no cruzamento das órbitas. Se uma passou primeiro, né? E a outra ainda não passou, não vai ter eclipse. Então o que acontece é que, pelo fato das órbitas da Lua e da Terra não serem coplanares, isso faz com que o eclipse seja um evento mais raro de acontecer. Isso faz com que não seja um evento tão periódico. Tá? É o fato das órbitas não serem coplanares. Perfeito? Volta aqui então, ó. Então, anota isso aí. Ó, órbitas de quem? Da Lua e da Terra não são coplanares. Por isso que não tem eclipse toda hora. Tá bom? Aqui, vamos às fases da Lua. Quando a Lua está aqui, ó, veja, de novo, ó, Sol, Terra e Lua. Se tiver alinhado, se casou deles passarem nesse cruzamento ao mesmo tempo, rola um eclipse lunar. Tanto é que o eclipse lunar é sempre na Lua cheia. Na Lua nova, se calhar deles ficarem alinhados, aí rola o eclipse solar. O eclipse solar é sempre na Lua nova. E o eclipse lunar é sempre na Lua cheia. Mas nem toda Lua cheia é eclipse lunar. Todo eclipse lunar é numa Lua cheia, mas nem toda Lua cheia é eclipse lunar. Porque, né, na maioria das vezes você vê lá a Lua cheia. Por quê? Porque não está alinhado. Não está certinho. Sol, Terra e Lua. O que acontece? O Sol está aí, você é o Sol. A Terra está aqui, ó. E a Lua está aqui. Se a Lua ficar atrás da Terra, alinhou, né? Aí é eclipse. Mas como essas órbitas não são coplanares, de novo, né? As órbitas são em planos diferentes. Na maioria das vezes, por exemplo, a Terra está aqui, a Lua está aqui, ó. E você é o Sol. Você não está vendo aqui a face da Lua? Olha a face da Lua. A face da Lua está de frente para você, então você está conseguindo iluminar toda a face da Lua e o cara que está aqui na Terra está conseguindo ver toda a face da Lua. Iluminada. Lua cheia. Então a Lua cheia é quando toda a face que está voltada para a Terra está iluminada. Lua cheia. O que é o quarto crescente e o quarto minguante? O quarto crescente é porque, olha só, primeiro, só tem uma face da Lua que está voltada para a gente. As costas da Lua já não estão voltadas, tu já não consegue ver. E dessa face que está voltada para a gente, ó, só metade dela está sendo iluminada, só o lado de cá que está sendo iluminada. O lado de cá não está sendo. Nem a face do lado de lá. Quer dizer, a face do lado está até sendo iluminada, lá de cá, mas ela não está voltada para você. Então você que está aqui, você só vê o quê? Você só vê um quarto da Lua. Porque você só vê metade da face que está voltada para a gente. Por isso, como você só vê um quarto, esse cara aqui é chamado de quarto crescente. Por que crescente? Porque ao longo dos dias ele vai chegar na Lua cheia. Ao longo dos dias, ó, esse um quarto que está sendo iluminado vai aumentando, 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 até que a face toda fique iluminada. Pelo mesmo motivo, lá em cima é o quarto minguante. Caraca. Saiu no vídeo esse som aí? O cara deu uma esticada na moto aqui. Então, ó, o quarto minguante, ele tem o mesmo motivo do quarto crescente, né? É só um quarto que está sendo iluminado porque é metade da face. Só que com o passar dos dias, o que vai acontecer? Esse um quarto que está sendo iluminado vai diminuindo, diminuindo, vai ficando aquele filetinho até chegar na Lua nova. A Lua nova, você não vê a Lua, né? Ou você vê só uns fachos de luz atrás, né? A Lua nova é quando as costas da Lua estão sendo iluminada. Então, não está voltada para você, né? Então você não vê. Certo? As costas da Lua. Isso aqui é a Lua nova. Ó, lembrando que não tem essa parada de
A ciência não tem nada a ver com essa história de que se você cortar o cabelo... Tem essa parada, não tem? Se tu cortar o cabelo na lua minguante, teu cabelo vai minguar. Aí tem que cortar o cabelo na lua crescente. Isso aí Isso é lenda urbana, né? Não tem nada a ver com a ciência. Não estou dizendo que é verdade ou que é mentira, não. Se você acredita nisso, fica à vontade. Mas a ciência não tem nenhuma comprovação. A lua não tem efeito nenhum com o teu cabelo, tá? Porque se for o caso, eu vou começar a manter esse migué aí. Ó. Vou falar que eu tô cortando meu cabelo na lua minguante. Que tá minguando, né? Vou começar a cortar meu cabelo na lua cheia. Pra ver se ele fica... Se bem que o meu cabelo é cabelo de piscina, né? Tá cheio, mas dá pra ver o fundo, ó. É igual a piscina. É porque eu tô cortando o cabelo na lua minguante, é isso. Tá? Outro detalhe interessante. Sabia dessa, diretor? Somente uma face da lua fica voltada pra Terra o tempo todo? Tem até o CD do Pink Floyd. Tem um CD do Pink Floyd, que é aquele que tem um prisma, que a gente chama de... O nome do CD é The Dark Side of the Moon, que é o lado negro da lua. As costas da lua nunca ficam voltadas pra Terra. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela gira ao redor da Terra, ela gira ao redor de si mesma. Então ela está sempre girando ao redor da Terra e ao redor de si mesma. É porque o período de translação é igual ao período de rotação. É 28 dias. Então ela gira 90 graus e gira 90 graus em torno de si mesma. Aí ela gira 90 graus em torno da Terra e gira 90 graus em torno de si mesma, né? Ao mesmo tempo. Então ela vai fazendo isso, ó. Então essa face fica sempre voltada para a Terra. A face de trás nunca ficou voltada para a Terra. É por esse motivo aqui. Show? Tira o print aí. Maravilha. Foi que foi, ó. Isso aí é a introdução à ótica. E agora chegamos na parte das cores. Importante também, ó. O nosso olho, né? Essa parte eu posso falar lá no final, quando eu estiver falando do olho humano, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre o RGB, né? E os cones de luz e tudo mais. A gente vai falar disso quando a gente estiver lá no finalzinho da ótica. Mas eu já posso adiantar alguma coisa. Por exemplo, ó, o nosso olho recebe a luz para poder formar a imagem, né? Quando você tem objetos brancos, tipo esse quadro aqui, ó, é porque ele está refletindo todas as cores. E aí, quando chegam todas as cores no seu olho, você vê branco. O branco é a soma de todo o espectro visível, que vai do vermelho até o violeta. Se chegarem todas as cores juntas, você vê o branco. Certo? O Portela está falando, professor, quando terá aula com cálculos? Portela, essa primeira aula de ótica é tudo teoria, cara. Não tem cálculo aqui. A gente vai começar a falar de cálculos quando a gente começar a falar de espelhos. Principalmente os espelhos esféricos. Aí a gente vai ter esses cálculos. Mas essas aulas de ótica no início, essa introdução, é tudo teoria. Você pode ver que no Enem, cara, nem cai essa parte de cálculo. A gente vai falar aqui, mas vou te falar, não aparece. Ótica no Enem é basicamente teoria. A não ser quando a gente entra lá em refração. Aí refração, sim. Refração, ela... Você tem um cálculozinho aí, pode cair refração, pode ter que calcular. Mas, basicamente, a ótica, quando aparece no Enem, é só conceito, cara. É só questão teórica. Tá? Bom, os objetos brancos eles refletem todas as cores. Essa parte aqui não tem cálculo não tem forma, por enquanto não. É só essa teoria mesmo que você tem que entender. E é cobrado. No nosso material tem umas questões de tudo isso que eu estou falando. Tudo teórico. Pode dar uma olhada depois para tu fazer. Ó, o objeto colorido, ele vai absorver algumas cores e vai refletir outras, né? Então, o que ele refletir é o que você vai ver. Por exemplo, sei lá, essa caneta vermelha, a luz branca tá mandando todas as cores, do vermelho até o violeta, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Não são 7 cores, não, são infinitas cores, porque você tem todos os tons de vermelho, todos os tons de laranja.
Então essa luz branca está mandando aí todas essas cores para essa caneta. Essa caneta, basicamente, ela absorve tudo, né? Ou quase tudo, mas ela absorve boa parte de todas as cores e ela vai refletir, né? Em especial o vermelho. O vermelho é o que ela mais reflete. Então, como ela está refletindo o vermelho, qual é a cor que está chegando no meu olho? Vermelho, por isso que eu vejo ela vermelho. Essa caneta azul, essa tampa aqui, reflete mais o azul. Então, o objeto colorido vai absorver algumas e vai refletir outras. Aquele está refletindo é o que chega no teu olho, é o que você enxerga. Por exemplo, uma planta, né? Uma planta que é verde está refletindo muito verde. Então, você pega a luz branca e joga a luz branca na planta. A luz branca é a soma de todas as cores, né? Então, você jogou todas as cores na planta. Se você está vendo a planta verde, é porque ela está absorvendo tudo e está refletindo mais o verde. Tanto é que se você pegar uma planta, colocar num quarto escuro e só ligar uma luz verde nela, plantinha, joga a luz verde. A plantinha não vai absorver, ela vai refletir. Porque o verde é o que ela reflete. Tanto é que você vê o verde, né? O verde é o que ela mais reflete. Então se você jogar essa luz verde na plantinha, ela morre. Porque a plantinha tem que absorver luz, né? Como a verde é justamente aquela que não absorve, ela morre. Mas se você botar na plantinha, ela jogar na plantinha uma luz vermelha, ela sobrevive. Mas se você jogar a verde, ela morre. Certo? Então, de novo, a gente começou aqui a falar da ótica e eu iniciei falando que para você enxergar um objeto tem que vir luz até os seus olhos. A fonte primária manda luz, a fonte secundária reflete até os seus olhos. Aí agora eu estou sendo um pouco mais específico. Como é que eu vejo os objetos coloridos? Como é que eu vejo as cores dos objetos? Tá aí. A fonte primária vai mandar, por exemplo, se for uma luz branca, vai mandar todas as cores. O objeto branco reflete tudo. O objeto colorido reflete algumas e aquele está refletindo é o que você vê. O objeto preto, tipo a minha camisa ou essa caneta, absorve todas as cores. Ou pelo menos boa parte delas. Né? Na teoria, né? O objeto preto mesmo é aquele que absorve tudo. Tem até uma tinta que os caras fizeram aí recente. Você já viu? Vanta Black, o nome da tinta. Bota aí Vanta Black depois, pra tu ver. Essa tinta, Vanta Black, absorve 99% do visível. Caraca, é. Aí tu olha assim uma escultura, né? A escultura tem toda ali a silhueta ali, o formato. Pitado. Aí tu bota de lado assim, tu vê o nariz e tal. Quando tu bota de frente, parece uma bola preta. Tu não consegue ver que tem um nariz, que tem um olho, não. Tá pintado de Vanta Black, parece que o cara fez no Photoshop ali. Botou uma bola preta na foto. É o cara segurando a escultura. Pô, bota aí, Vanta Black. Então, esse é o objeto preto. Ele absorve todas as cores. Então, como não reflete nada, tu vê o quê? Tu vê preto, tu vê um buraco preto ali. Tu não tá recebendo luz daquela região, então tu vê preto. Então o objeto preto absorve todas as cores. Então a cor preta é isso. A cor preta é porque não tá chegando luz no teu olho. E aí você vê preto. Certo? Maravilha? Aí olha só, para acabar, eu vou já falar do primeiro espelho, que é bem simples, antes de a gente falar dos espelhos esféricos. Que é tudo essa introdução à ótica. Cara, aqui, ó, espelho plano já é uma parada que cai bem menos. Tá? Mas tudo é introdução à ótica. Então a gente começou falando, recapitulando, a gente começou falando como é que a gente observa um objeto. Conceito básico, tem que chegar a luz no teu olho. Aí falamos da natureza da luz, né? História da ciência, o que é a luz, certo? Depois a gente falou dos eclipses e das fases da Lua, que tem a ver com região que está sendo iluminada e que não está sendo iluminada. Tudo isso é introdução à ótica. Depois a gente falou para observar um objeto, beleza, mas como é que o objeto é branco, colorido, preto? Então depende, a luz branca, né, vai mandar todas as cores, depende do que está sendo refletido e está chegando até você. E agora o próximo passo é de falar do espelho plano. Cara, o espelho plano
ele é bem simples, né? Porque o espelho plano, ele é um espelho que gera uma imagem simétrica. Primeira coisa, o espelho plano é aquele espelho do teu banheiro, né? Você se olha aí todo dia. Primeira coisa, você é o objeto, tá aqui a tua imagem. A tua imagem que é gerada atrás do espelho, né? Dentro do espelho, ela é uma imagem virtual. Você, quando está de frente para o espelho, você está gerando uma imagem virtual. O que é uma imagem virtual? É dentro do espelho. Primeira coisa, a distância entre o objeto e a imagem é a mesma. Objeto e imagem são equidistantes do espelho, né? Como assim? Pô, se eu estou a 2 metros do espelho, a minha imagem também está a 2 metros do espelho. Você vê lá a tua imagem. É por isso que o retrovisor do carro, né? É um espelho plano ali do meio. Os da ponta nem sempre, tá? Eles podem até ser levemente curvos. Mas aquele retrovisor do meio ali do carro tem que ser plano. Por quê? Aquele retrovisor ali, ele vai te dar a distância fiel, né? Quando você olha para o retrovisor, você não está olhando para o carro, você está olhando para o retrovisor. E aí na imagem você vê que o caminhão, por exemplo, está distante de você, né? Quando você olha para o espelho, você vê que a imagem do caminhão está distante do espelho. Se a imagem do caminhão está distante do espelho, é porque o caminhão está distante do espelho. Se você, através da imagem, tem a percepção de que ele está ali a 50 metros do espelho, é porque o caminhão, de verdade, está a 50 metros do espelho. Certo? Então, o espelho plano te dá essa noção de profundidade. Por quê? Porque objeto e imagem são equidistantes. Um outro ponto importante, ó. A imagem no espelho plano é enantiomorfa. Enantiomorfa, vou te explicar o que é isso. E ela tem o mesmo tamanho do objeto. Então, se você tem 1,80 m, a tua imagem tem 1,80 m. Tem isso também. Ah, e aqueles espelhos que ampliam ou que diminuem? Aí não é plano. Aí ele está levemente curvo. Se você tem algum espelho na tua casa que você olha e se acha maior naquele espelho, mais gordinho ou mais forte, né? Tem a galera que tem isso também na academia, né? Tem aquele espelho da academia que tu... Caraca, meu irmão, aqui eu tô... E tem outro que tá mais magrinho, mais churreado, né? Esses espelhos, eles estão levemente curvos. Se o espelho for plano, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Mesmas dimensões. Tá? E essa imagem é enantiomorfa. O que é uma imagem enantiomorfa? É uma imagem lateralizada. Né? Por exemplo, já viu como é que está escrito ambulância ou bombeiro no capu lá do carro de bombeiro? Está escrito assim, ó. Bombeiro. Ó. Bombeiros. Olha lá. Pega um espelho aí da tua casa. Pega o teu celular e olha através do celular. Meu celular tá lá fora com meu filho. Olha através do celular assim, ó, o espelho. Essa palavra. Tu vai ver que você vai ler corretamente, né? Ou seja, se você pegar esse objeto e colocar ele de frente para o espelho plano, a imagem do espelho plano vai ser enantiomorfa essa. Quando é enantiomorfa, é lateralizada, né? Você vê corretamente. É por isso que quando a minha tatuagem, por exemplo, está no braço esquerdo da minha imagem. Porque eu estou de frente para o espelho, né? E a minha imagem está ali, ó. A imagem dessa tatuagem está ali. A imagem do relógio está ali. Então, como a minha imagem está olhando para mim, né? Essa tatuagem está no braço esquerdo da minha imagem. Certo? Isso é ser lateralizado. Por exemplo, aquela imagem que você vê no espelho plano não é a imagem que as pessoas te veem, né? Você está penteando o cabelo para um lado e você se olha no espelho, aquela imagem é a imagem que você está acostumado, né? Já viu aquelas imagens que tu tira de frente lá, a imagem, tipo a câmera frontal, né? As pessoas te veem assim, pô. As pessoas não te veem como tu tá vendo no espelho plano. Porque o que tu tá vendo no espelho plano é a tua imagem enantiomorfa. Aquela imagem do espelho plano, tu tem que lateralizar ela, aí sim é como as pessoas te veem. Isso assusta as pessoas, né? A pessoa fala, caraca, é mesmo? Todo mundo me vê igual aquela imagem frontal lá da câmera que a gente sempre se acha feião, né? Não é que é feio, é porque é diferente, né? Você não tá acostumado, né? Essa é a maneira como as pessoas te veem mesmo. Aquilo que tu vê no espelho plano é lateralizado.
Tá aí. Essas são as características da imagem do espelho plano. Tá certo? Cara, muito tranquilo isso aqui. Pô, parece muito pouco no Enem, cara. Mais importante mesmo é esse iniciozinho aqui da ótica. Eu fiz um material aí, não vai dar tempo da gente fazer questões, mas, cara, as questões são bem tranquilas. Eu tenho certeza que com essa aula de hoje, você consegue resolver esses exercícios que eu deixei pra você hoje. Esses exercícios são pra você justamente praticar isso tudo que eu falei. Cara, sentiu dúvida, não conseguiu entender? Tem um gabarito. Não conseguiu entender? Manda pra mim, cara. Manda pra mim, tá? Eu te ajudo. Fica tranquilo, pode mandar. Não é um incômodo, não. Tem uma galera que manda mensagem e fala assim, professor, pô, desculpa aí, pô, te incomodar e tal. Não é incômodo, não, cara. Pra mim é um prazer ajudar vocês. Tá legal? Vou sair da frente pra tu printar. E é isso. Galerinha, obrigado aí pela participação. Uma aula corrida hoje, né? Porque esse início tem muita coisa pra eu falar, então uma aula meio corrida. Mas mais pra frente a gente vai ter até o final do ano aí pra falar de ótica. Então mais pra frente a gente vai trabalhar um pouco mais esses conceitos, a gente vai retomar alguns deles e é tranquilo. Dá uma olhada nesses exercícios, você vai ver que é tranquilo. Falou? Forte abraço, obrigado aí pela participação, cara. Mais uma vez, foi um prazer. Um beijo grande, bom final de semana e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.